Pronto, voltamos ao vivo. Rosângela, boa noite. Então, gente, como combinado na live de segunda-feira passada, que eu falei sobre padrões de pensamento, hoje eu vou estar falando sobre esquemas mentais, tá? Essa live vai estar totalmente ligada à live que eu já fiz de crenças e a live de segunda passada. Então, se você está me acompanhando aqui, você está ganhando muito conhecimento. Juntando tudo, você está excelente. Se você estiver assistindo primeiramente esse vídeo mesmo, sem ter assistido os outros, tranquilo, esse vídeo também vai te servir e você consegue tirar aprendizado. Se você puder, somando com o conhecimento dos outros dois, que é o de padrões de pensamento e de crenças, aí vai ser melhor ainda. Hoje eu não estou em casa, eu estou num processo de mudança. Para quem não sabe, estou me mudando para Pimenta Bueno. Então hoje eu estou na casa dos meus pais. Eu já saí da casa que eu ocupava, então eu estou sem casa. Então, como eu não estou num ambiente mais propício, pode ter interferências hoje, alguém chamar meu nome, algum berro, algum grito, algum barulho. Hoje vai ser uma live mais interativa aqui, tá? Mas hoje o tema é esquema mental, tá? Vocês vão ver como esse conteúdo é riquíssimo. Eu vou fazer o possível para caber tudo nessa live de hoje, porque é muita coisa. Então essa live vai ser um processo de autoconhecimento hoje. Tá? Eu vou explicar um pouco no início. Você vai acender a outra luz? A luz fora desse lado aqui, ó. Então eu não sei. Peraí, que eu já apagar essa daí. Não vai apagar essa não. Com certeza hoje, se você levar a sério, começar a se perceber aqui na live, pega um papel, uma caneta aí para fazer as observações, você vai conseguir ter uma noção, autoconhecimento muito bacana hoje, tá? Saudade também, Silvio, estamos aqui, né? Longe, quem sabe? Eu acho que esse ano a gente vai para aí. Dá para dar uma passada, conhecer o Aura. Beleza? Então, ó, deixa eu ver o tempo. Então a live está chegando ainda as outras pessoas, vão compartilhando, enviando para mais amigos, tá? Você que está assistindo a gravação também, muito obrigado. Pode adiantar o vídeo depois para quando eu já começar a falar, tá? Vai acompanhando isso daí. Agora no ao vivo aqui eu tenho que receber o pessoal e ir interagindo com vocês. Meu som e imagem como que tá bom, tá? A iluminação não tá tão boa quanto a minha, né? Que eu tenho uma estrutura melhor, mas dá para me ver, certo? E o áudio como tá me ouvindo bem, tá tudo certo? Como que tá? Dá um feedback aí. Ah, vocês vão ver. Deixa eu mandar para algumas pessoas especiais, né? A Rosângela foi uma das que pediram a live sobre esquemas, mas a Elia também pediu, e a Vanusa. Que bom, Rosângela, que o áudio tá bom. Tá? Eu vou esperar só mais 2 minutinhos, tá, gente? Enquanto isso, tá? Papel e caneta na mão, vão se preparando, certo? Que o conteúdo hoje é de alto impacto, tá? A teoria de esquemas, tecnicamente dizendo, né, não é algo que eu acredito que seja tão assim relevante para vocês, mas ela vem uma teoria da terceira onda das terapias cognitivas comportamentais, né? A terapia comportamental é a primeira onda, a TCC, que é a cognitiva comportamental, de Aaron Beck, vai ser lá pela segunda onda, e essa terapia dos esquemas, que é de Jeff Jung, vai lá para a terceira onda, tá? Foi uma terapia desenvolvida para tratar especificamente, entender melhor o contexto, uma fundamentação para a intervenção com transtornos de personalidade. Aaron Beck, na TCC, é excelente para os transtornos de humor, principalmente depressão e ansiedade.
Porém, quando chegavam nos transtornos de personalidade, sentia-se, não vou falar que ela não funciona, mas sentia-se uma dificuldade maior, uma falta de fundamentação. E depois, com o tempo, né, aprimorando a teoria, Jeff Jung trouxe os esquemas, essa teoria dos esquemas, tá? Que a gente vai conversar hoje. Beleza? Eu dei uma pequena pincelada introduzida na live passada sobre a teoria dos esquemas, mas hoje vai ser bem mais detalhado. Ainda não vai ser 100% detalhado, porque aí já seria uma aula de pós-graduação, né? E não convém o caso. Mas se alguém quiser saber mais depois sobre a teoria dos esquemas, assim vai. Tá? Ok, então eu vou começando e falando, tá, gente? Então, os esquemas, a gente pode entender esquemas, esse termo, né, esquemas mentais, para a gente ir explicando e fundamentando isso, como uma forma de você se relacionar, tá? Eu vou repetir isso mais para frente, mas essa base é importante. Uma forma de você se relacionar com o outro, consigo mesmo, com o mundo e com o futuro, tá? Os esquemas vai estar ditando isso, uma forma de um padrão de relacionamento. Tá? Mas também ele é uma forma de ser, né, de você ser, por isso está ligado à sua personalidade, é uma forma de pensar, agir, né, então está ligado à sua personalidade também. E aí o Jung vai trazer os esquemas desadaptativos, que é uma forma que a gente encontra, né, de se adaptar, de criar um padrão que se adequa às nossas necessidades. Os esquemas na nossa vida são estruturados no nosso período de infância, adolescência. E tem uma gata aqui, ó. Sig, para de tá doida no mundo aqui, pulando as coisas. Ô mãe, a Sig tá doidona aqui, pulando as coisas ali, ó. Daqui a pouco ela quebra alguma coisa. Eu já trouxe água já. De noite esses gatos ficam doidos aqui. Tem 2 gatos aqui. Parece mais uns macacos do que uns gatos. Tá? Então esses esquemas nós acabamos desenvolvendo no nosso período da infância e da adolescência, devido a algumas necessidades emocionais não atendidas, mas eu vou aprofundar mais essa explicação mais para frente, ok? Mas até aqui isso que é um ponto importante, tá? De certa forma, os esquemas estão ligados ali às crenças nucleares. Mas quando faz a diferenciação, né, dessas duas teorias, porque essa terminologia de crença é muito mais trabalhada na TCC, né? Na terapia dos esquemas vai trazer a diferenciação de que as crenças fazem parte dos esquemas. A crença não deixa de ser um processo cognitivo, de interpretar, de fazer a leitura. Já os esquemas é algo mais complexo, que não envolve só a cognição, tá? Então os esquemas é uma forma também que a gente vai filtrar, tá, tudo na nossa vida. Vai estar ligado com as regras, com a forma de ser, né? Vai ser como ler, como igual eu falei, né? A lente que você lê o mundo, a forma de você agir e vai de certa forma representar quem você é. Por isso que essa terapia do esquema, trabalhar os esquemas, é muito importante nesse processo de autoconhecimento. Quando chega um paciente na clínica para mim com uma demanda de autoconhecimento, eu vim fazer terapia porque eu quero me conhecer melhor, porque eu quero saber mais alguma. Eu sempre coloco o inventário de esquemas para a gente entender qual é o padrão de esquemas dele. Disso daí já vai aparecendo muito conteúdo. Tem gente que chega na terapia, não tem nada para trabalhar, tá tudo bem. Eu falo, será? Vamos lá. Aplica os inventários. Um deles, né, que eu não deixo de aplicar, não falta, é o inventário de esquemas. E aí aparece um monte de coisa. Nossa, eu não tinha conta de que eu tinha isso, eu não tinha parado para perceber, e assim vai. Tá? Então tá ligado à sua forma de ser. Por isso que tá ligado ao tratamento com transtorno de personalidade. Então, os esquemas aqui que a gente vai trabalhar vão ser esquemas considerados, né, quando eles estão em alta intensidade, é aquilo que eu sempre falo aqui, em excesso, né, como desfuncionais e desadaptativos, tá bom? E tudo isso se inicia na infância, ok? Grave isso na sua cabeça.
Repetindo uma outra forma da gente fundamentar, né, trazer a explicação do definir o que é os esquemas, ele vai ser um padrão de funcionamento, tá? Vai ser um conjunto. Então o esquema é mais um conjunto de crenças, regras, suposições, comportamentos, pensamentos, emoções e sensações, incluindo sensações físicas. Então, repetindo, os esquemas vão ser o seu conjunto de crenças, regras, suposições, comportamentos, pensamentos, emoções e sensações, incluindo físicas. Tá? Por isso que ele é bem complexo. Os esquemas, como eles vão estar englobando tudo isso, eles também é a forma da gente ler o mundo, né? Da gente se relacionar conosco, com o outro, com o mundo e com o futuro. E a gente tende a ignorar tudo aquilo que não colabora para a confirmação dos nossos esquemas disfuncionais, igual nossas crenças. Se tem alguma coisa que foge dos meus pressupostos, eu ignoro ou desmereço, entende? Então a gente ignora o que é diferente. Por isso que as pessoas falam: ah, eu não tenho nada. E quando eu aplico o inventário de esquemas e dou-lhe uma investigada, aparecem algumas coisas. Porque eu chamo para a consciência. Porque é um processo tão automático que a pessoa sempre está confirmando. A pessoa, estou falando eu, estou falando você. Tá? Porque eu também já fiz, na faculdade, fiz esse inventário de esquemas. E encontrei ali meus esquemas desadaptativos. Tá? Então todo mundo tem. Isso é outra coisa que eu tenho que deixar aqui. Todo mundo tem esquema mental. E em uma proporção ou outra, mais ou menos, nós temos esquemas desadaptativos. Por isso que a gente não muda os esquemas. Porque está ligado à sua personalidade, a forma de você ser e agir. Então não tem como mudar isso. A gente pode alterar, a gente pode controlar. Lógico que os esquemas mais fracos, né, que são padrões que muitas vezes eles só aparecem devido ao meu ciclo social e algum padrão de pensamento que é possível mudar, ok, mas os esquemas mais fortes, básicos mesmo, tem mais controle. Então todo mundo, né, eu tenho esquema mental, então eu tenho problema. Não deleta esse padrão de pensamento, tá? Então é a forma de você ver o outro, o outro mundo e o futuro, tá? Os esquemas também não deixam de ser a forma de você reagir aos estímulos da sua vida, a forma que você reage e interage com eles. Interfere diretamente nos seus relacionamentos. Outra coisa, a pessoa chega com queixa de relacionamento, terapia de casal. Eu tenho que entender também quais são os esquemas dessa pessoa. Porque está ligado diretamente aos seus relacionamentos. Tá? Porque foi nesse processo que eles foram instalados. Tá bom? Deixa eu ver mais o que eu anotei para falar para vocês. Os esquemas eles vão ser, né, instalados nas nossas estruturas emocionais. Quando nós temos estruturas emocionais saudáveis, no nosso processo de infância e adolescência, tendemos a ter menos esquemas desadaptativos ou em menor intensidade. Quanto menos estrutura, né, quanto menos saudável, mais esquemas disfuncionais, tá? Então tá ligado ao início da vida. A teoria vai dizer uma metáfora como se fossem nutrientes emocionais que nós precisamos diante de 5 necessidades apresentadas aqui. Diante de 5 necessidades aqui apresentadas como básicas, tá? Quando nós temos os esquemas também, pessoal, a gente tem que estar ligado que também vai desenvolver os estilos de enfrentamento, a forma de lidar com essas desadaptações, com essas necessidades não atendidas, tá? É a forma da gente se regular. Esse tipo de enfrentamento é o tipo que a gente utilizou na infância para lidar com o conflito, para lidar com o problema. Qual que é a questão complicada? Que depois que a gente fica adulto, a gente tende a repetir o padrão infantil de lidar com problemas, só que os problemas são outros, e a gente não pode repetir o mesmo padrão. Tá? A forma da gente reagir aos esquemas são 3. Tá? A pessoa, né, eu, você, a gente vai ter um padrão de escolher mais ou menos um estilo. Pode ser o estilo de resignação, palavra difícil, né? Resignação, evitação ou supercompensação. Resignação, evitação ou supercompensação. O que é isso, Mateus? A resignação
seria eu mesmo não gostando, por exemplo, de uma rejeição, de um relacionamento que me rejeita, eu me adaptar, eu aceitar que é assim mesmo, certo? E eu colocar aquilo como é uma verdade absoluta, não tem como mudar, então eu me adequo, eu me acostumo, mesmo aquilo me fazendo mal. Essa seria a resignação. A evitação, eu me distancio. Antes que aconteça alguma coisa, eu saio fora. Então, antes de eu ser rejeitado numa relação, eu não tenho relação nenhuma. Eu evito o contato. E a supercompensação será assim, se eu vou ser rejeitado, então, por medo de ser rejeitado, ou por eu ter esse padrão, eu vou ser aquela pessoa chiclete, pegajosa, ciumenta, para que, de hipótese alguma, eu seja rejeitado. Então, eu supercompenso o que eu não tive, dando em excesso aquilo que eu acho que é aquilo que me falta. Certo? Então, são esses estilos. Você pode encontrar qual é o seu. Tá? Esses estilos foram criados na infância, instalados na infância. Tá? E quando a gente está adulto, a gente tem que aprender a controlar isso. Tem muito adulto aí sendo conduzido pela sua criança interior ferida. Tem muito adulto que não passa de uma criança ferida. Fala, minha vida não vai para frente, nenhum relacionamento está certo, eu tenho problema. Tá, vamos tratar essa criança interior, vamos tirar essa criança da responsabilidade de tocar uma vida adulta, de mágoas do passado, de não aceitação da sua história. Vamos? Já falei aqui também na live, né? Vamos perdoar o que tem que ser perdoado, deixar o que tem que ser deixado, lidar com traumas, e aí? Acho interessante isso? Ok. Deixa eu ver aqui. Já falei isso. Ao todo, vão ter 18 tipos de esquemas, tá? E aí eu já falei, o objetivo não é ter a gente construir uma reação adequada com esses esquemas e ter o controle, certo? A gente ter o controle. Não é fácil de reconhecer e de se aceitar. Está ligado a necessidades psicológicas fundamentais não atendidas na infância. Qual necessidades, Mateus? Segundo a teoria, são 5 necessidades. Anota aí, você já vai se percebendo talvez qual esquema que você poderia ter. 1. Vínculos seguros com outros indivíduos. Incluir segurança, estabilidade, cuidado e aceitação. Então a pessoa ser cuidada, ter vínculos saudáveis com outros adultos, com outras crianças, tá? Se sentir segura. Então, vínculo seguro com outros indivíduos. Isso é uma necessidade básica. Quando isso não é atendido suficientemente, gera algum esquema desadaptativo. Segundo, autonomia, competência e sentimentos de identidade. Autonomia, tá? Não é ficar decidindo pela criança, falando que ela ainda é nova, que ela não pode, ou seja, priva a autonomia. Então, se a pessoa, da infância até a adolescência, foi dada autonomia proporcional à maturidade dela, foi reforçado suas competências, não, você consegue, eu estou aqui, vamos lá, vai errar, mas eu vou estar com você. E ela construir a identidade de quem ela é, em vez de ficar só obedecendo ordem, só seguindo o que os outros falam, e não ser estimulada a ter escolha própria, certo? Isso é uma necessidade não atendida. Isso é uma necessidade. Então a segunda é essa: autonomia, competência, sentimentos de identidade. Tá? Terceira necessidade: liberdade de expressão, liberdade para falar o que sente, de expressar emoções, sentimentos, descontentamentos, choro, raiva e assim vai, e todas as outras emoções, expressar suas necessidades e ter suas emoções validadas. Olha, eu reconheço que você está triste. Qual seria a disfuncionalidade disso? Fica quieto, cala a boca, não quero saber, você não tem escolha. Tô nem aí porque você sente, engole choro. Eu quero isso, então não interessa, você vai, é o que tem, pronto, acabou. Em excesso, né? Estou falando tudo isso em excesso. Então essa é a terceira: liberdade, expressão e necessidades emocionais não validadas, tá? Quarto, falta de espontaneidade, de ser ela mesma, né? E de lazer, de não ter momentos de você poder ficar de boa, brincar, se expressar, e arte, cultura, essas coisas, tá? E 5, limites realistas e autocontrole, tá? Criança precisa de ter limite, e criança precisa de ser ensinada de ter autocontrole. Quando não tem limite, não é ensinado autocontrole, seja na comida, seja na roupa, seja no que for,
quando tudo pode, ou ora pode, ora não pode, gerando essa confusão, então são necessidades não atendidas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, presta atenção aqui que esse papo é sério. Não interessa como foi seu pai e sua mãe. Seu pai e sua mãe pode ser considerado perfeito. Você teve em algum grau necessidades não atendidas. Porque atender essas 5 necessidades em extremo perfeito é uma tarefa, não vou dizer impossível, mas muito difícil. Tá? Então alguma coisa ou outra, por algum contexto, não por maldade, por situações da vida, por as necessidades sociais, por outras obrigações, eles deixaram faltar alguma desses pontos. Então, de alguma desses pontos, você não foi totalmente suprido. Mesmo que é de uma família funcional, estruturada, e assim vai. Lógico que nesse contexto, a tendência é ter um dano não tão grande. Outra coisa também que eu aponto, tá? Preste atenção. Tá? Não estou aqui para criminalizar pai e mãe, não. Você é adulto, você é responsável por você, não é mais seu pai e sua mãe, não. Para de mimimi, eu não sou psicólogo de mimimi. Tá? Não sou. Quem me conhece, meus pacientes, sabe. É morde e assopra, morde e assopra. Certo? Mesmo os seus pais e sua mãe suprindo tudo isso, cada um tem uma necessidade diferente. Por exemplo, eu e meu irmão são pessoas diferentes, com o mesmo pai e com a mesma mãe, entre aspas, né? Porque cada filho tem um pai diferente, mesmo sendo os mesmos pais, porque são situações, contextos, época de vida diferente. Mas vamos lá, mesmo sendo no mesmo contexto, mesmo sendo irmão gêmeo, pode ser que eu tenha uma necessidade de vínculo seguro, de me vincular, maior do que o meu irmão. Enquanto o meu irmão pode ter uma necessidade de liberdade de expressão maior. Então vamos dizer de proporção, né, para fazer uma metáfora. Vamos dizer que os pais estão dando ali de 0 a 10, sendo 10 o perfeito, sei lá, estão nutrindo com 8. Ou estão nutrindo com 7. A questão de vínculo seguro para mim e para o meu irmão. Só que a minha necessidade estava sendo 10, eu estava sendo 12, ele estava dando 7. Para o meu irmão já estava bom, para o meu irmão já ia se contentar com 6. Então para ele foi suprido. Já em contrapartida, a liberdade de expressão, meu pai e minha mãe, metaforicamente, estava dando 9. 9 é alto ainda, né? Sei lá, estava dando 7. E para o meu irmão ele estava querendo 10, e para mim 5 já estava bom. Entendeu? Então a sua necessidade também é diferente. O pai e a mãe não tem como saber 100% a sua necessidade. A não ser que tenha uma excelente comunicação para escutar essa criança e perceber os sinais do que está dando certo ou não. Só que eu confesso, né? Vamos ser realistas, que isso é o ideal, que o pai e mãe... Que pai e mãe estude desenvolvimento humano, que pai e mãe saiba lidar com emoções. Mas às vezes pai e mãe estão 2 crianças feridas que juntaram os panos de bunda, que às vezes nem casa direito, ou casa sem se preparar adequadamente. Tem filhos sem lidar com as pendências emocionais do passado, e aí vai repetindo alguns ciclos e a disfuncionalidade vai aparecendo. Naturalmente isso que vai acontecendo, tá? Ok. Então, saber que essas necessidades não foram atendidas não quer dizer que seu pai e sua mãe são ruins. É isso que eu quero resumir, tá? Mas agora é a hora de você conhecer os esquemas mentais, os esquemas de pensamento, tá? Estão todos ligados à falta desses esquemas, alguma falta dessas 5 necessidades. Acreditamos que essas necessidades são universais, todas as pessoas as têm, embora algumas apresentem necessidades mais fortes do que outras. O indivíduo psicologicamente saudável é aquele que consegue satisfazer de forma adaptativa as necessidades emocionais fundamentais, que são essas 5. Os esquemas desadaptativos são padrões emocionais e cognitivos de autoderrotistas iniciados em nosso desenvolvimento desde cedo, repetindo-nos ao longo da vida. Tá? Experiências de vida nocivas configuram a origem dos esquemas desadaptativos. Então, situação de vulnerabilidade, de crise, de necessidades não atendidas, de conflito, é muito mais provável ter esses esquemas. Os esquemas desenvolvidos mais cedo e mais fortes geralmente se originam na família nuclear, com seu pai e mãe. Em grande medida, as dinâmicas de família de uma criança
são as dinâmicas de todo o seu mundo. A forma que você se relaciona com a sua mãe, a forma que você se relaciona com o seu pai, vai determinar a forma que você se relaciona com a autoridade, com o chefe, com o seu parceiro, como você monta o seu casamento. Tá? É a forma de você se ver e se portar no mundo. Por isso que é tão importante entender todo esse contexto, conhecer a sua história e zerar essas pendências. Tá? Beleza? Outras influências ainda enquanto criança, tais como amigos, escolas, grupo de comunidade, também são forte e importantes nessa fase inicial. Ocasionam o desenvolvimento de esquemas também. Experiências na igreja, escolas, também com professores, também pode desenvolver esquemas desadaptativos. As experiências vividas quando já são adultos ativam os esquemas. Então, quando você é adulto, você não desenvolve esquema, você ativa o que você desenvolveu. É essa a dinâmica. Contudo, os esquemas desenvolvidos posteriormente não costumam ser tão impregnados ou tão poderosos. A natureza disfuncional dos esquemas tende a aparecer em momentos posteriores da sua vida, quando os pacientes continuam perturbados aos esquemas que construíram nas interações com outras pessoas, embora suas percepções não sejam mais adequadas. Então, bora agora. Tá? Os esquemas vão ser divididos em alguns domínios. O primeiro domínio aqui de esquema desadaptativo vai estar ligado à primeira necessidade de desconexão e rejeição, quando não tem aquela primeira necessidade de vínculo seguro estabelecido. Então, se você não teve vínculos seguros de segurança estabelecido, provavelmente você vai ter algum desses esquemas aqui. Papel e caneta na mão para você se identificar agora. Então, primeiro esquema, abandono ou instabilidade. Vou definir para você. É uma percepção de que os outros com quem poderia se relacionar são instáveis e indignos de confiança. Envolve a sensação de que pessoas importantes não serão capazes de continuar proporcionando apoio emocional, ligação forte ou proteção prática, porque seriam emocionalmente instáveis e imprevisíveis. Por exemplo, têm ataques de raiva. Não merecem confiança ou só estariam presentes de forma errática, porque morreriam a qualquer momento ou iriam abandoná-lo por outra pessoa melhor. É um padrão de pensamento, de ser, estar e agir com base nessa crença. Tá? No mesmo grupo, desconfiança e abuso. Tá? Se você tem aquela característica lá, nota de 0 a 5, quanto que é a sua característica de de 0 a 5, de abandono e instabilidade. Qual é a sua característica? Agora você vai anotar de 0 a 5. Característica de desconfiança e abuso. Coloca aí desconfiança e abuso. Vou falar a definição, ver se você se adequa. Se você quiser, você que está aqui ao vivo, se você quiser que eu repita alguma definição, fala, Matheus, repete aquela lá, por favor. Tá? Que eu repito. Beleza? E a gente conversa. Desconfiança e abuso. Expectativa de que os outros irão machucar, abusar, humilhar, enganar, mentir, manipular ou aproveitar-se. Geralmente envolve a percepção de que o prejuízo é intencional ou resultado de negligências injustificadas ou extremas. Pode incluir sensação de que sempre se acaba sendo enganado por outra pessoa e levando a pior. E aí não vai confiando em ninguém. Tá? Então, de 0 a 5, qual seria a intensidade desse padrão na sua vida? Ainda no mesmo grupo de desconexão e rejeição, privação emocional. Tá, boa noite, Vanusa. Privação emocional. Aí você anota aí, privação emocional, e você vai colocar de 0 a 5, quanto é característico seu. Vou ler aqui a definição. Expectativa de que o desejo de ter um grau adequado de apoio emocional, não será satisfeito adequadamente pelos outros. As 3 formas mais importantes de privação emocional são, 3 formas. Primeiro, privação de cuidado, ausência de atenção, afeto, carinho ou companheirismo. Privação de empatia, ausência de compreensão, de escuta, de postura aberta ou de compartilhamento mútuo de sentimentos. Você acaba instalando essa característica. Privação de proteção, ausência de força, direção ou orientação por parte das outras pessoas. Não ter tido isso, tá? Então vê o quanto que isso faz parte da sua vida, de 0 a 5. Se é mais o A, privação de cuidado, B, privação de empatia, ou C, privação de proteção. Fechado isso. Agora, ainda dentro do mesmo grupo,
Esquema de defectividade e vergonha. De 0 a 5, veja a definição. Sentimento de que é defeituoso, né, defectivo, falho, mal, indesejado, inferior ou inválido em aspectos importantes, ou de não merecer o amor de pessoas importantes quando está em contato com elas. Pode envolver hipersensibilidade a críticas, rejeição e postura acusatória, tanto dos outros quanto de si, constrangimento, comparação e insegurança quando se está junto de outros, ou de vergonha dos defeitos percebidos. Essas falhas podem ser privadas, como egoísmo impulsivo, impulsos de raiva, desejos sexuais inacessíveis, ou públicas, como aparência física indesejável e inadequação social. E você tem vergonha disso, tá? Então esse é o esquema mental de defectividade e vergonha. Dentro do mesmo grupo, esquema mental de isolamento social e alienação. Vou falar a definição, essa aqui é bem curta, você anota aí de 1 a 5 quanto que é a sua característica. Sentimento de que está sendo isolado do resto do mundo e de que se é diferente das outras pessoas ou de não pertencer a qualquer grupo ou comunidade, não pertence de nada. Tá? Esse é o esquema de isolamento social e alienação. Todos esses esquemas que eu falei para vocês até o momento está no domínio 1, desconexão e rejeição, que está ligado à falta de necessidade da infância de vínculo seguro com outros indivíduos. Tá? Agora a gente vai para o grupo 2, domínio domínio, autonomia e desempenho prejudicados, que está ligado à falta, né, a uma negligência na necessidade 2, de autonomia, competência e sentimentos de identidade. Tá? Então bora lá falar agora sobre os domínios de autonomia e desempenho prejudicado. Beleza? Boa noite, Vanusa. Bora lá. Primeiro esquema, nota aí. Dependência e incompetência. Você vai anotar de 1 a 5 quanto que é característico seu. A definição. Crença de que se é incapaz de dar conta das responsabilidades cotidianas de forma competente, sem considerável ajuda alheia. Não dou conta de fazer as coisas do dia a dia sem ajuda. Por exemplo, cuidar de si mesmo, resolver problemas do dia a dia, banco, essas coisas. Exercer a capacidade de discernimento, de escolher, de fazer decisões, compra do mês, por exemplo. Cumprir novas tarefas, tomar decisões adequadas. Ou seja, com frequência apresenta-se com desamparo, como se não tivesse ninguém. Tá? Então isso é dependência e incompetência. Eu dependo de todo mundo para fazer alguma coisa para mim e eu acho que eu sou incompetente ou se eu fazer, eu vou fazer errado. Tá? Coisas simples do dia a dia, eu estou falando. Tá? Coisas simples, dirigir, lavar, limpar, passar roupa, escolher alguma coisa, escolher o que vestir. Né? E isso é um grau de... Cada um vai ter o seu padrão, mas é isso, dependência e incompetência. Bora lá. Anota aí agora. Vulnerabilidade. Agora você vai anotar de 1 a 5. Medo exagerado de que uma catástrofe iminente cairá sobre si a qualquer momento e de que não há como impedir. É tipo pensamento catastrófico. O medo de dirigir a um ou mais... Estou lendo errado aqui. O medo se dirige a um ou mais dos seguintes. Anota aí. Tipo A. Catástrofe de termo de saúde. Alguém vai ficar doente, eu vou ficar doente, todo mundo vai ficar doente, todo mundo vai morrer. Medo B. Catástrofes emocionais. Vou enlouquecer, eu não vou dar conta, eu vou ter algum problema de cabeça. C. Catástrofe externa. Queda de um elevador, ataques de criminosos, desastre do avião, terremoto, acidente, assim vai. Tá? Então essa vulnerabilidade é como se uma sensação de que eu não tenho proteção de nada, estou totalmente vulnerável e de alguma coisa vai acontecer ruim, vai me atingir. E não tem como impedir isso. Aí pode ser de um tipo de termos de saúde, emocional ou externas. Beleza? Agora a gente vai para o esquema de emaranhamento de self subdesenvolvido. Self subdesenvolvido. O que é self? É identidade subdesenvolvida.
não conseguiu uma identidade própria por falta de autonomia, tá? Emaranhamentos, está muito emaranhado na vida dos outros, principalmente dos seus progenitores, dos seus pais, familiares. Anota aí de 1 a 5, se você tem essa característica e esse padrão, qual a intensidade. Envolvimento emocional e intimidade em excesso com uma ou mais pessoas importantes, ou seja, pais, avós, assim vai. Dificultando a individuação integral e desenvolvimento social normal. Dificulta uma integração na sua família, um desenvolvimento social, por estar envolvido emocionalmente demais em excesso com essas pessoas importantes. Falta de autonomia, controle demais, o pai decide coisa demais, o pai influencia demais, o pai se intromete demais, não deixa a criança ter próprias experiências, e aí dá nisso, tá? Muitas vezes envolve a crença de que ao menos um dos indivíduos emaranhados, pode ser os outros, né, não consegue sobreviver ou ser feliz sem o apoio constante do outro. Tem essa crença, é ruim, mas se eu não estiver lá, não vai dar certo, ela não consegue. Mas precisa de mim, se eu não estiver lá, vai dar problema. Emaranhamento, certo? Pode também incluir sentimentos de ser sufocado ou fundido com outras pessoas e de não ter uma identidade individual suficientemente forte. Com frequência é vivenciado com sentimentos de vazio, fracasso total, de não dar conta de nada, de não haver direção, sem rumo na vida, sem conseguir conexão, né? E em casos extremos, se questionar a própria existência. Porque eu não estou vivendo a minha vida, eu vivo a vida do outro. Quem não vive a própria vida se questiona a própria existência. Então esse é o risco do emaranhamento. Ou seja, o esquema de emaranhamento pode levar a adoecimento mental e até, na verdade, todos esses esquemas podem levar a adoecimento mental, né? Mas o emaranhamento tem uma tendência forte de levar até ao SUI, porque a pessoa não tem um senso de identidade instalado. Então, por isso, pai e mãe, não fique achando que os seus filhos são marionete de vocês, que vocês devem influenciar em decidir tudo. Deixa o filho se virar. Tem que cuidar sim, tem que ter um equilíbrio. Não estou falando para deixar largado, que isso gera abandono. Outros esquemas, tá vendo como é difícil? Tá? Por isso, seu pai e a mãe, sendo o melhor pai e mãe do mundo que foi para você, segundo a sua definição, teve alguma necessidade não atendida. Isso é normal. Você tem que identificar a necessidade não atendida e lidar com o esquema. Tá? Bora lá. Ainda no mesmo domínio de autonomia e desempenho prejudicados. Esquema de fracasso. Anota aí de 1 a 5 quão que é característico. 5 totalmente característico, 1 nada, pouco característico. Tá? Crença de que fracassou, de que fracassará inevitavelmente ou de que é inadequado em relação aos colegas em conquistas, tá? Ou seja, se compara os outros colegas, as pessoas, irmãos, parentes, eu fracassei, eu vou fracassar, eu não consigo. Costuma envolver crenças de que é burro, sem habilidade, sem talento, inferior, tem menos êxito do que os outros e assim por diante, tá? Então, todos esses esquemas que eu li até agora estão no domínio 2, autonomia e desempenho prejudicados. Beleza? Por que eu estou separando por domínio? Eu estou pedindo para vocês anotarem de 1 a 5. Você que está fazendo essa gravação, assistindo a gravação, está muito mais fácil você fazer essa tarefa, hein, querido? Então, bora fazer essa tarefa, tá? Aí você está dividindo por domínio e colocando o nome dos esquemas. Se você não fez isso, vai voltar ao vídeo e vai fazer. Boa noite, pessoal que chegou aqui. Selma Franciele, Blande, João, Hélia, Vanusa. Boa noite, tá, pessoal? Eu não estou saudando vocês agora para não perder o time aqui. Então, você vai estar lá, domínio. No primeiro, né? Você vai ter feito o quê? Domínio de desconexão e rejeição. Aí eu falei o nome dos esquemas. Depois você soma, tá? Quanto deu tudo. Aí eu vi que domínio de autonomia e desempenho prejudicado. Você soma e vê quanto deu tudo. Você vai dividir pela quantidade de esquema. E aí você vai ver qual é o domínio que você tem mais pontuação, tá? Aí você consegue entender qual necessidade não foi atendida, tá bom? Agora bora lá. Domínio 3. Limites prejudicados. Que vai estar ligado à liberdade de expressão e necessidade de emoções não validadas, tá? Na verdade não, né? Deixa eu ver se eu não abaixei demais. Autonomia. Não, limite prejudicados vai estar ligado aos 5 mesmo. Limite realistas
e autocontrole, tá? Não atendidos. A pizza chegou, o pessoal vai pegar aqui, certo? Faz isso com calma. Se você não conseguir fazer isso no ao vivo, então essa live é uma daquelas lives que depois você vai ter que entrar no grupo secreto do WhatsApp para você ter acesso à reprise e você poder assistir a gravação para você fazer esse exercício depois, tá? Então bora lá. Se você teve limites não realistas na sua infância e não teve autocontrole, esse daqui é o domínio, tá? Cadê? Limites prejudicados. Vão ser 2 esquemas. Certo? Por isso você tem que dividir. Porque, por exemplo, deu 5 e 5, mas tem só 2 esquemas. Então você tem que dividir esses 5 por 2. Tá? Se no outro, lá tem 4 esquemas, no outro grupo, você soma 5, 5, 5, 5 e divide por 4. Ou as notas que deu, entendeu? O pessoal daqui a pouco vai pegar. Beleza? Se alguém quiser fazer um comentário, vai falando. Certo? Então, bora lá. Primeiro esquema desse domínio. Anota aí. Merecimentos e grandiosidade. Merecimento e grandiosidade. É o mesmo esquema, tá? Você coloca a barra e escreve. Crenças de que é superior a outras pessoas, de que tem direitos e privilégios especiais, ou de que não está sujeito a regras de reciprocidade, né, que guiam a interação social. Eu não devo nada para ninguém e assim vai. Sabe aquelas pessoas arrogantes? É uma disfuncionalidade porque não teve autocontrole e não teve limite, tá? Então, envolve a insistência de que se deveria poder fazer tudo o que se queria, independente da realidade do outro, considerando razoáveis ou de custo a outras pessoas. Pouco me lixando para outras pessoas. Tem a ver com um foco exagerado na superioridade, aqui estar entre os mais bem-sucedidos, famosos e ricos, mas isso não é regra, tá? Para atingir poder ou controle, e não principalmente para obter atenção ou aprovação. Poder e controle. Às vezes inclui competitividade excessiva ou dominação nas relações, controle dos outros. Pode até ser uma pessoa de comportamento tóxico nas relações. Afirma o seu próprio poder, forçar o próprio ponto de vista e sua opinião, controlar o comportamento de outros segundo seus próprios desejos, sem empatia ou preocupação com as necessidades das outras pessoas. Tá? Esse daqui é o esquema de merecimento e grandiosidade. Tem tal regra. Mas para mim não pode fazer diferente para mim, eu sou fulano de tal. Isso é um esquema desadaptativo, falta de limite e falta de controle. Autocontrole e autodisciplina insuficiente. Dificuldade ou recusa a exercer o controle e a tolerar frustrações com relação aos próprios objetivos ou a limitar expressões excessivas das próprias emoções e impulsos. Não consegue controlar suas emoções, é muito impulsivo nas suas expressões, se frustra quando não consegue fazer uma tarefa, quando está perdendo o jogo, não consegue controlar isso, e tem baixa tolerância à frustração. Esse esquema é o que dá mais abertura para o uso de substâncias químicas, tá? Em sua forma mais leve, o paciente apresenta ênfase exagerada na evitação de desconforto, ele foge muito de desconforto, evita dor, conflito, confrontação e não se responsabiliza à custa da sua realização pessoal e comprometimento ou integridade. Ele não quer se comprometer, ele não quer a sua realização e não quer colocar a sua integridade em xeque. Tá? Então, no domínio de limites prejudicados, são esses 2 esquemas. Merecimento e grandiosidade, autocontrole insuficiente. Essa pessoa que tem autocontrole insuficiente também é aquela pessoa que tem baixa disciplina para estudar, para fazer um planejamento. É aquela pessoa que quer tudo na hora, daquele jeito que ela quer e não consegue também controlar os seus impulsos do que quer. Né? Muito fraco isso. Beleza? O que vocês estão achando até aí? Domínio de orientação para o outro.
Tá? Esse domínio, se eu não me engano, vai estar ligado esse sim ao 3, certo? Liberdade de expressão em suas necessidades emocionais. Porque quando eu expresso, eu estou me orientando para o outro. Quando isso não é atendido, vem aqui nesse domínio de orientação para o outro, certo? Que vão ter 3 esquemas. Aqui, ó. Subjugação. Vamos entender o que é isso aqui? Subjugação. Submissão excessiva ao controle dos outros por sentir-se coagido, submetendo-se para evitar a raiva, a retaliação, o abandono. As 2 principais formas são. Tá? Então, são 2 principais formas. A pessoa vai se adequar, vai ser submissa em excesso para não se sentir coagido, né? Para não evitar uma retaliação, um abandono. A. Subjugação das suas necessidades. Supressão das próprias preferências, das suas decisões e desejos. B. Subjugação das suas emoções. Supressão das suas emoções, principalmente da raiva. Não manifesta o que você sente e principalmente não mostra a raiva. Tá? Envolve a percepção de que os próprios desejos, opiniões e sentimentos não são válidos ou não são importantes para as outras pessoas. Tá? Apresenta-se como obediente e excessivo, combinado com hipersensibilidade a sentir-se preso. Costuma levar ao aumento da raiva, manifestando em sintomas desadaptativos como comportamento passivo-agressivo, explosões de raiva descontroladas, sintomas psicossomáticos como psoríase e algumas outras dores, e assim vai. Eu já falei de psicossomática aqui. Retirada de afeto e uso excessivo de álcool e drogas. Tá? Pode manifestar dessa maneira também a subjugação. Pode ver que os esquemas estão ligados. Tá? Você pode ter um de um grupo, outro de outro grupo e assim vai. Certo? Estou falando do domínio de orientação para o outro, que está ligado à falta de abertura para você expressar o que sente e a sua opinião. Você não ter tido voz. Autossacrifício. Certo? Autossacrifício. Esse daqui, quando eu fiz, vou falar de mim, tá? Próprio. Então você já vai saber qual foi a necessidade que eu fui menos atendido. O meu esquema maior é de autossacrifício. Hoje está bem controlado, tá? Está bem controlado mesmo. Mas na minha adolescência, ali no começo da faculdade, eu tinha autossacrifício bem alto. Então vou ler para você. E é muito comum hoje. Quase todos os pacientes que eu tenho esse esquema de autossacrifício alto. Tá bom? E a questão é que a religiosidade também colabora às vezes para esse esquema. Vou aqui, ó. Foco excessivo no cumprimento voluntário da necessidade de outras pessoas em situações cotidianas à custa da sua própria gratificação. Ou seja, à custa da minha gratificação, das minhas necessidades, eu me coloco só a serviço da necessidade dos outros, fazendo o que os outros querem, ajudando os outros. Mostra uma passividade também, né? Então coloca aí, esquema de autossacrifício, e você vai notar de 1 a 5 quanto que é a sua nota. As razões mais comuns são não causar sofrimento a outras pessoas, evitar culpa por se sentir egoísta, ou manter o contexto com outros percebidos como carentes. Tá? Manter o contato, a conexão com outras pessoas que você percebe como carente. Muitas vezes resulta de uma sensibilidade intensa ao sofrimento alheio. Às vezes leva a uma sensação de que a própria necessidade não está sendo adequadamente satisfeita e há ressentimentos em relação àqueles que estão sendo cuidados. Às vezes pode aparecer isso, mas não consegue quebrar o padrão. Sobrepõe-se ao contexto de codependência. Então, autossacrifício também vai estar ligado com uma codependência. Não sei se você já conhece esse termo. Então, você anota aí de 1 a 5. E aqui, busca de aprovação e de reconhecimento. Tá? Outro esquema. Anota aí, busca de aprovação e reconhecimento. Vou falar a definição, você anota de 1 a 5. ênfase excessiva na obtenção de aprovação, reconhecimento ou atenção das outras pessoas, ou no próprio enquadramento à custa do desenvolvimento de um senso da sua autoimagem seguro e verdadeiro. Então, a custa, né,
excessiva ênfase na busca de aprovação, de reconhecimento, de atenção das pessoas. É aquela pessoa que quer ser vista, é aquela pessoa que quer ser aplaudida, é aquela pessoa que quer ser a boazuda, né? Aqui, ó, a autoestima depende principalmente das reações alheias, das próprias inclinações naturais. A minha autoestima depende de como os outros me veem e reagem, não de quem eu sou. Se eu estou sendo aplaudido, eu sou bom. Se eu estou sendo vaiado, eu sou ruim. Praticamente isso. Isso não é verdade. O outro não te define. Tá? Por vezes, inclui uma ênfase exagerada em status, aparência, aceitação social, dinheiro ou realizações como forma de obter aprovação e admiração, atenção. Aquela pessoa que quer o sucesso de qualquer forma, porque só assim ela vai ser amada. Não principalmente na função de obter o poder e o controle, mas de ser, né, de se sentir bem, de se sentir ela mesma. Com frequência, resulta em importantes decisões não autênticas, né, nem satisfatórias, ou em hipersensibilidade à rejeição. Então, qualquer forma de rejeição, eu fico mal, tá? Subjugação pode ser considerado um caso de alergia emocional? Olha, Elia, você me traz uns termos novos aqui. Nem tinha, nunca escutado, nem proferido esse termo de alergia emocional. Mas vamos pensar junto aqui, ó. Subjugação, submissão excessiva ao controle dos outros, por sentir coagido. Então, subjugação é eu me colocar submisso ali, tá? Então, não sei o que você está querendo trazer, né? Que eu não vou saber definir esse caso de alergia emocional. O que você está querendo dizer com alergia emocional, tá? Que esse termo aí é novo, eu não escutei na faculdade, não. Traz esse termo, traz um pouco desse termo aí que a gente bate uma ideia, troca uma ideia em cima disso, tá? Então, eu acabei de falar sobre os esquemas do domínio de orientação para o outro, subjugação, autossacrifício e busca de aprovação e reconhecimento. São 3 esquemas. E agora o último domínio, tá? O último domínio, que é supervigilância e inibição. Está ligado a qual necessidade que não foi atendida suficientemente? Aquela necessidade de espontaneidade e lazer. A criança não podia nada, não podia dormir na casa do amigo, não podia brincar na rua, não podia sair para passear, não podia ir para campeonato do esporte, não podia fazer nada, né? Não podia dormir na casa da avó, não podia ficar longe, tá? Então, não podia nem brincar direito, não podia ser ela mesma. Você entendeu o contexto, certo? Então, aqui. Domínio de supervigilância e inibição, tá? Bora lá, o primeiro esquema desse domínio, negativismo e pessimismo. Negativismo e pessimismo. Você já vai saber mais ou menos o que é, né? Anota aí de 1 a 5. Foco generalizado de que foco generalizado que dura toda a vida nos aspectos negativos, sofrimento, morte, perda, decepção, conflito, culpa, ressentimentos, problemas não resolvidos, erros potenciais, traição, algo que pode dar errado e assim vai. Esse é o foco excessivo, né? Enquanto se minimiza ou negligencia os aspectos positivos e otimistas, tá? Tá ligado àquela distorção cognitiva de filtro negativo e desqualificação dos aspectos positivos, né? Quando eu trabalhei live passada, tá? Distorções cognitivas. Costuma incluir uma expectativa exagerada em uma ampla gama de situações profissionais, financeiras ou interpessoais, de algo que vai acabar dando muito errado, ou de que os aspectos da sua própria vida, que poderiam ir muito bem, acabarão a desabar e não dar certo. Envolve um medo exagerado de cometer erros, de que podem levar a colapso financeiro, perda, humilhação, ou de ser preso ou ficar em situações ruins. Como exageram os resultados negativos potenciais, essas pessoas costumam se caracterizar por preocupação, vigilância, queixa ou indecisão crônica. Tá? Então, esse é o negativismo e o pessimismo. Tá bom? Então, a pessoa também está vendo que está tudo interligado, às vezes, os esquemas. Por isso que eu pedi para vocês anotarem. Tá? Aqui, a Vanusa está falando aqui, ó.
Cadê? Porque eu sinto muita dor nos pulmões, parece que está me sufocando. Isso é somatização, psicossomática. A outra, duas Vanusa, né? Falou também que está ligado aos pensamentos. Aí a Vanusa está falando, isso é normal? Não, Vanusa, isso não é normal. Isso é sinal de que a sua saúde mental está em frangalhos. E se você não fazer nada, a tendência é só piorar ou causar um dano ainda maior. A única solução é procurar ajuda profissional e sair dessa. Sem isso, não tem muito o que fazer. Assiste os conteúdos da live, vai adaptando a sua vida, vai vendo o que dá para aplicar e procura um profissional, tá? Para fazer um acompanhamento, senão nada mudará. Se você quer mudar, o caminho é esse. Se não quiser mudar, não tem nada a ser feito. Tá? Continuando aqui. Inibição emocional. Anota aí, inibição emocional. Inibição excessiva da ação, dos sentimentos ou da comunicação espontânea, em geral, para evitar a desaprovação alheia. Então a pessoa ela não expressa muito o que sente, não se comunica muito espontaneamente para evitar ser desaprovada. Sentimento de vergonha ou de perca de controle dos seus próprios impulsos. Tá? A área mais comum de inibição envolve, tem 4 áreas, tá? Tem 2 Vanusas aqui, aí eu falo de uma Vanusa, falo da outra. Uma é Vanusa, eu vou falar Vanusa Teodoro, que você já está mostrando sobre o nome aqui, e a outra é só Vanusa, tá? Aqui, ó, as áreas mais comuns de inibição são 4. Inibição da raiva e da emoção da raiva. Inibição de impulsos positivos, por exemplo, alegria, afeto, excitação sexual, brincadeira. Dificuldade de expressar vulnerabilidade, de falar que está triste, que está com dificuldade, ou comunicar livremente seus sentimentos, necessidades, assim por diante. E o outro, ênfase excessiva na racionalidade, ao mesmo tempo que se desconsidera suas emoções, que é aquele raciocínio emocional, tá? Vanusa, sem ser a Teodoro. Você pode procurar aqui a Vanusa Coelho e a Vanusa Teodoro. Vanusa Coelho. Se você quiser, a gente pode conversar e ver um dia para a gente marcar a sessão e continuar com um processo terapêutico. Se não for comigo, problema, eu vou ficar muito feliz, independente de qual seja o profissional, mas que você procure um processo terapêutico. Isso é algo importante, tá? Saúde mental é de extrema importância. Não pode ser negligenciado e deixar a mesma importância que quando alguém recebe um diagnóstico, você tem câncer. Porque quando descobre que você tem câncer, não tem esse papo, não tem dinheiro. Algo mobiliza a família, mobiliza alguma coisa e assim vai. Agora, problemas emocionais de comportamento, o brasileiro tem um padrão de pensamento imbecil, idiota, ignorante, desculpe as palavras fortes, de achar que é besteira. Mas é mais fácil você morrer ou perder qualidade de vida por questões emocionais, que é muito mais frequente, do que câncer. É muito mais fácil você ter problemas emocionais que complicam ou acabam a sua vida, podem sim levar a óbito, do que câncer. É muito mais provável, tá? Então procure um profissional, seja eu, seja outro profissional. Sem isso não vai mudar nada, não vai mudar nada. Um profissional é garantia de mudar? Também não. Também não, mas o profissional ele vai te orientar a mudança. O profissional vai te capacitar para você ver seus recursos de mudança e te acompanhar nesse processo, igual um personal trainer. O personal trainer vai te ensinar a treinar adequadamente da maneira correta, mas não é ele que vai fazer você ganhar massa muscular. Se você não treinar e não seguir o treino, você não vai emagrecer, você não vai ganhar massa, você não vai fazer nada. Tá? Então esse é o processo. Tá? Beleza? Então já falei aqui, ó, da inibição emocional, negativismo e pessimismo. Agora, padrões inflexíveis, postura crítica exagerada. Nota aí, esquema. Padrões inflexíveis, postura crítica exagerada. Crença subjacente de que se deve fazer um grande esforço para atingir elevados padrões internalizados de comportamento e desempenho, via de regra para evitar crítica. Eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que fazer isso para não ser rejeitado, para evitar crítica e assim vai, né? Então costuma resultar em sentimentos de pressão, dificuldade de relaxar, em posturas críticas exageradas com relação a si mesmo e aos outros. Eu me cobro demais o outro.
deve envolver importante prejuízo no prazer, a pessoa não consegue sentir prazer, no relaxamento, de saúde, na sua autoestima, na sensação de realização ou de relacionamentos satisfatórios. Os padrões inflexíveis geralmente se apresentam como, anota aí, A. Perfeccionismo, atenção exagerada aos detalhes ou subestimação de que quão bom é o seu desempenho em relação ao normal. Não, será que é tão bom assim? Será que não é? Será que realmente estou bom? Então, perfeccionismo. B. Regras rígidas e ideias de como as coisas deveriam ser em muitas áreas da vida, incluindo preceitos morais, éticos, culturais, religiosos elevados fora da realidade, fora da casinha. Então, aquele pensamento do tipo deveria, tem que ser assim, tem que ser assado, eu devo ser isso, tá? C. Preocupação com o tempo e eficiência, necessidade de fazer tudo sempre mais. Eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer mais com o outro, tem que ser mais quantidade, tem que ser mais rápido, tá? Então, esses são os padrões inflexíveis e postura crítica exagerada, isso se manifesta. Então, você anota aí de 1 a 5 quanto que isso é característico seu. Muito bom, Vanusa Coelho, que bom, que melhorou, excelente, tá? Só que o que eu falo, as lives ajudam e melhoram, transformam vidas sim. Eu tenho total consciência no poder do meu conhecimento e do que eu posso trazer aqui para vocês. Só que a live, por ser não ser algo tão personalizado, te leva só até um caminho, que já pode ser bom. Mas o caminho definitivo de mudança, de readequação e transformação completa, só no processo terapêutico. Sem isso não tem como, tá? Ô Coelho, eu vou começar a cortar seus padrões. Olha, a gente já está tendo intimidade porque a gente já está... Você já até entrou num ao vivo numa live. Não vou dar moral para os seus pensamentos disfuncional, não. Ah, não sei se eu sou capaz. Lógico que você é. Você sabe muito bem disso. Na terapia a gente vai cortar isso daí. Tá? Entender que esse padrão de pensamento é disfuncional e coletar. É um processo. E coletar informações que mudam isso. Mas enfim, último esquema, gente. Nossa, Matheus, já não estou aguentando mais escutar você falar de esquema. Tá acabando, tá, querido? Bora lá. Caráter punitivo. Anota aí. Caráter punitivo. Crença de que pessoas devem ser punidas com severidade quando cometem erros, inclusive eu mesmo. Envolve a tendência de estar com raiva e de ser intolerante, punitivo e impaciente com aqueles que não correspondem às suas expectativas e padrões. Faz qualquer coisinha que eu não quero, pau, esculacho, incluindo a si próprio, tá? Via de regra, inclui dificuldade de perdoar a si próprio e as outras pessoas, perdoar e lidar com seus erros, bem como as das outras pessoas também, em função de uma relutância a considerar as circunstâncias, tá? E permitir a imperfeição. Eu não quero permitir a imperfeição, eu não quero admitir que eu errei, porque tem que ser perfeito. Também eu não quero aceitar que eu sou humano, que as outras pessoas são humanas, e não consigo ter também muita empatia nos sentimentos, tá? Lógico, você é capaz o suficiente. E outra, a gente não tem que ser perfeito, igual eu tô falando aqui, a gente tem que ser funcional. Tá? E todo mundo em terapia, se quiser, porque terapia não é garantia de resultado, não é milagre. A pessoa tem que se empenhar. Se quiser, consegue ser funcional, sim. Tá? Então, pessoal, esses são os esquemas. O que vocês acharam? Vou repetir rapidamente aqui. Ó. Domínio de desconexão e rejeição. Abandono e instabilidade. Desconfiança e abuso. Privação emocional. Defectividade e vergonha. Isolamento social e alienação. Domínio de autonomia e desempenhos prejudicados. Dependência e incompetência. Vulnerabilidade, emaranhamento e self subjacente, subdesenvolvido. Cadê? Self subdesenvolvido e fracasso. Limites prejudicados. Domínio, né? Merecimento e grandiosidade, autocontrole e autodisciplina insuficiente. Orientação para o outro, subjugação, autossacrifício, busca de aprovação e reconhecimento.
supervigilância e inibição, negativismo e pessimismo, inibição emocional, padrões inflexíveis e postura crítica exagerada, caráter punitivo. Esses são os grupos de esquemas. Mateus, como eu descubro realmente meus esquemas? Gente, em terapia, ou se você quiser só descobrir os seus esquemas, fala comigo que eu vou aplicar esse inventário em você. Esse inventário de questionário de Jung, que é pautado nessa teoria, eu consigo identificar, né, tem 90 questões que eu vou perguntando para você, e a gente vai identificar qual provavelmente é o seu esquema predominante, tá? E a gente vai trabalhando em cima disso. Tranquilo, o Teodoro, Vanusa Teodoro, a gente conversa, tá? Então esse é o esquema, resumidamente, é a teoria dos esquemas. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado melhor vocês entenderem como é formado os nossos padrões de pensamento, de agir, comportamento, de suposições, regras, emoções e sensações, tá? Dessa maneira, se você seguiu essas anotações e tal, mesmo sem eu aplicar o inventário, para a gente ter uma noção melhor, mais limpa, né? Você vai perceber onde que foi seu limite, onde falhou e onde tem que trabalhar. Mas pode acontecer, gente, da pessoa ter um esquema de abandono forte e de desconfiança fraco. Tá no mesmo domínio, mas isso acontece. E aí ela vai ter lá um outro esquema forte lá na orientação para o outro. Então, esquemas fortes de domínios diferentes. A gente é assim, tá? Então, espero que você tenha gostado. Essa live vai ficar disponível somente 24 horas. E se você não assistir essa live completa, nesse período, tá? Você vai ter que assistir lá no grupo. Eu estou fazendo essa metodologia, vamos ver como vai ser, tá? Então, se você quer assistir essa live sem estar no grupo, você está perdendo, né? Lá no grupo você vai ter acesso a todas as outras lives, mas ela vai ficar aqui só 24 horas. E depois, acabou. Você tem que entrar no grupo para ver a live, tá? Então, espero que você goste, espero que eu tenha te ajudado. Fico muito feliz com a sua presença aqui, para você ter ficado comigo até agora, tá? Obrigado a todos que vocês ficaram, Hélia, Rosângela, Vanusa e Vanusa, minha mãe, todo mundo que passou por aqui, tá? O Anderson, tá bom? Todo mundo que passou por aqui, muito obrigado. Principalmente vocês que estão aqui agora. O Ed, a Bland, tá? Eu fico muito contente com a presença aqui de vocês. Beleza? Quem mais está aqui? Deixa eu ver. Não está mostrando? Margarida e assim vai. Tá bom? Muito obrigado. Fiquem com Deus e até semana que vem. Se der para fazer live, né? Porque nessa mudança pode ser que eu tá me mudando, fico sem internet e assim vai, né? Vamos ver. Mas acredito que semana que vem vai ter live sim. Se você quiser sugerir algum tema, manda no meu inbox, manda no meu direct, comenta aqui que eu trago o tema que você quer. Já esse é o segundo tema que eu tô trazendo, segundo a orientação de vocês, tá bom? Então fiquem com Deus, boa noite, bom trabalho amanhã. Saúde mental para todo mundo, vamos ser missionários da saúde mental e até semana que vem. Beijo no coração e até mais.